Eu vou dar choque nesse sistema. Olá, meu nome é Nicole Scariotti e eu vou falar um pouquinho sobre o Levitron. O Levitron, ele é bastante comercializado em formato de brinquedo infantil, então muitas das vezes a gente vê ele em formato de peão, que levita, enfim, né? Mas ele também pode adquirir várias outras formas, mas a mais comercial e a mais conhecida é essa do peão. Bom, o Levitron, ele consiste então em uma base formada por um ímã, e o peão também formado por um ímã. Pode ser um anel, o ímã pode estar dentro do peão, mas o importante é que sejam dois ímãs. O brinquedo, enfim, o projeto, ele é formado então pela repulsão entre esses dois ímãs. Isso então dá origem ao nome e, enfim, à fórmula do Levitron. Então, é importante ressaltar que esses dois ímãs têm que ter polos iguais, ou seja, norte-norte ou sul-sul. Quando colocados em contato, automaticamente eles geram uma repulsão. Porém, a questão do brinquedo, enfim, a questão toda do experimento é como é que a gente vai colocar esses dois ímãs e eles fiquem parados, né, de acordo com o que a gente necessita. Então, por exemplo, como é que a gente vai colocar esses dois ímãs numa repulsão exata com que eles fiquem parados, com que eles fiquem estagnados no mesmo lugar, levitando. Uma vez que a gente coloca os dois ímãs, aproxima os dois ímãs, eles causam uma repulsão. Porém, essa repulsão logo ela é quebrada, porque um dos ímãs ele gira, né? Ele procura o seu estado de equilíbrio e ele gira, então automaticamente os polos ficam norte-sul, norte-sul. Então, a temática toda do brinquedo, enfim, do projeto, ela acaba aí. Porém, para se quebrar esse efeito, a gente tem também a inércia de rotação, que isso cabe mais ao peão. Quando a gente coloca o peão em movimento rotatório, a gente consegue fazer com que o peão gire no eixo. Então fica muito mais difícil do ímã conseguir girar para ficar norte-sul, com o peão girando. É muito mais difícil de quebrar essa rotação, muito mais difícil de tirar o peão do eixo com esse movimento de rotação. E então esse efeito de inversão dos ímãs, ele é bastante retardado. Então o brinquedo ele consegue funcionar por muito mais tempo. Oi, meu nome é Camila Daniele. Eu sou uma das integrantes do grupo Super Choque. Eu peço desculpas pela minha voz, mas infelizmente aconteceu, então a gente não foge por causa de pouca coisa das nossas responsabilidades. Então, cá estou eu. Fiquei encarregada, então, de comentar com vocês sobre o Magnetron, que é uma das peças que nós decidimos montar, que seria essa pecinha. Ela é responsável por gerar um campo eletromagnético. Por que eletromagnético? Como o próprio nome diz, a junção de eletricidade com magnetismo. Isso porque nós temos um ímã permanente que fica na base, que é uma caixa de papelão, e ele vai gerar o campo magnético e através de algumas boas voltas de fio de cobre unidos por uma fita e com a sustentação de linha de pesca nos quatro cantos dessa caixa de papelão, que é a base, foi deixado duas pontinhas desse fio de cobre. E como é cobre esmaltado, é necessário usar um estilete nessas pontinhas para que tenha uma eficácia maior quando conectado numa fonte positiva e negativa. Isso porque, desse jeito, nós também vamos gerar, de certa forma, um polo norte e sul. Ou seja, assim que nós percebermos que a bobina que nós fizemos, que seriam essas voltas de fio de cobre, quando conectados à fonte, que pode ser um carregador de celular de 2 amperes, ele vai ou continuar ali, isso porque vai estar com um polo norte e sul, suponhamos, ou seja, os diferentes, né, os opostos se atraem, e quando forem o mesmo polo, eles vão se repelir. Desse jeito, a bobina que nós realizamos, ela vai se erguer, ela vai sair do contato com a caixa de papelão. O Magnetron, na realidade, sem ser uma pecinha construída em casa com os materiais que se tem, ele é um cilindro com várias cavidades que, de acordo com o seu tamanho, é o que vai determinar a faixa de frequência. Ele é uma pecinha que, por exemplo, está na composição, enfim, na estrutura de um micro-ondas. Ele é responsável pela radiação
que aquece o alimento, que faz as moléculas de água desse alimento inserido dentro do micro-ondas vibrarem a ponto de fazer com que o alimento fique quentinho. O funcionamento dele é basicamente com a ajuda de um ímã permanente. Ele gera o campo magnético e, claro, em funcionamento com a eletricidade, por isso um campo eletromagnético, vai originar elétrons dentro desse cilindro, na parte central dele, que quando eles batem na parede desse cilindro, vai fazer com que aconteça, então, a radiação. Ele, na verdade, então, seria uma pecinha um pouco perigosa para o ser humano, mas como foi feito em casa, foi pesquisado, tudo certo. Oi, eu sou o João Arthur. Vou explicar como é que foi montado alguns tipos de levitrons. Este daqui é o levitron mais simples. Ele basicamente é dois campos opostos, né? Norte com norte ou sul com sul. Tu vê que parece uma suspensão de carro, né? Ó, vou baixar um pouquinho mais. Saiu, não aguentou. Esse daqui é muito simples de montar, né? Muito simples de montar, pois aqui eu utilizei dois ímãs de caixa de som que são furados no meio. O ímã precisa ter essa hastezinha para ele ficar em equilíbrio, porque é praticamente impossível tu botar dois ímãs lados opostos em equilíbrio, ele sempre vai tender a fugir que nem Esse daqui é o segundo experimento mais simples, né? Infelizmente o meu acabou dando errado, quebrou o ímãzinho, né? Esse ímãzinho aqui era um ímã de neodímio que eu botava ele aqui no meio, girava e saía voando, mas como é muito difícil de estabelecer um equilíbrio com o peão e o ímã, ele acabou levantando e quebrando quando caiu. Essa daqui é a experiência mais próxima do peão magnético. Aqui tem uma que eu consegui reproduzir, né? Aqui tem um ímã, né? Que eu tirei do motor de arranque, ele quebrou, né? E aqui aquele pequenozinho ímã de neodímio que estava em tentativa. Terceiro tipo de levitação. Aqui tem uma bobininha, né, que eu tirei o cobre de um ventilador velho, de frigideira. E aqui embaixo estão os ímãs, né. Aqui passa a corrente na bobininha, gera o campo eletromagnético e levanta, né, levanta ela. Faz praticamente o mesmo princípio da primeira. Este é o sensor de repulsão esse aqui é o sensor Hall, o levitron de Hall, que esse daqui é um sensor que controla esse solenoide, que ele consegue manter ele flutuando esses ímãs de neodímio. Aqui, essa é a luzinha verde é o sensor, aqui são alguns ímãs que servem para estabilidade e a bateria aqui no fundo. A gente foi atrás de montar este levitron, porém a gente não conseguiu encontrar um sensor avulso e só a partir de 100 unidades a maioria das pessoas vendiam. Enfim, é bem interessante, eu vou botar um vídeo para vocês verem ele funcionando. Mas está aqui o projeto dele.